Aleluia. Amém, queridos. Vamos continuar aqui estudando o livro do profeta Jonas. Vamos ler o capítulo 3. Vamos ler os versos de 1 ao 4. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui 40 dias. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por mais este tempo que o Senhor nos concede aqui congregados para meditarmos na tua palavra. E rogamos que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Sagrada Escritura. Que o teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações para nos transformar, para nos aperfeiçoar, para que possamos ser semelhantes ao teu Filho Jesus, para que sejamos agradáveis aos teus olhos. E assim estejamos preparados para aquele glorioso dia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Nós temos estudado aqui neste livro de Jonas a respeito de como Jonas e nós, através desse precioso escrito, temos sido ensinados por Deus em sua escola de graça, a escola da graça de Deus. E quando nós olhamos para todo o plano desta graça maravilhosa de Deus para a nossa salvação, para a salvação da humanidade, nós vemos que Deus, após permitir que a humanidade caísse no pecado, através ali de Adão, de Eva, então Deus começou a executar o seu glorioso, gracioso plano, que foi traçado antes da fundação do mundo. Mesmo antes do homem cair em pecado, Deus já havia traçado este plano. E então, logo após permitir que o homem caísse no pecado, Deus começou a executar o seu plano de salvação na história da humanidade, através da vinda, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo que Deus planejou manifestar através da sua graça no curso da humanidade, nós vemos Deus fazendo o mesmo nas vidas individuais. Deus não fez algo só assim em termos de geral para a humanidade, mas Deus olha detalhadamente para a vida de cada um de nós. Deus não fez a coisa por baciada, mas Deus trata individualmente com cada um dos seus filhos. Isso, queridos, é precioso demais. Que Deus olha para você como um indivíduo, como uma pessoa. Ele não olha para você como um número, mas como uma pessoa que Ele ama, uma pessoa com quem Ele se preocupa, e então Ele vem trabalhar na sua vida. E esse capítulo 3 nos mostra que esses propósitos graciosos de Deus sempre vão se realizar, embora muitas vezes Deus use caminhos que são realmente surpreendentes, que a gente não espera que Deus opere em determinadas circunstâncias, mas a verdade é que Deus age em toda e qualquer situação na qual nós podemos nos encontrar, E essa experiência pela qual Jonas está passando aqui
comprova as palavras que Paulo foi falar muito tempo depois, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no verso 25, o apóstolo Paulo disse assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Alguém pode olhar e falar: nossa, isso é uma loucura, mas Deus é Senhor sobre todas as coisas e Ele opera de forma maravilhosa. E nós vamos ver aqui neste capítulo 3, pela primeira vez neste capítulo, a graça do Senhor se revelando na segunda oportunidade, na segunda chance que Deus dá para o profeta Jonas. O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Lembrando que o livro de Jonas começou exatamente com palavras bem semelhantes a essa, não exatamente iguais, mas bem semelhantes a esta, para que Jonas fosse a Nínive para proclamar a palavra do Senhor. E, como nós estudamos, Jonas rejeitou o chamado de Deus. Ele não tinha vontade nenhuma de obedecer a Deus, e então ele fugiu para Jope, embarcou naquele navio para o porto mais distante que ele podia encontrar, que era o porto de Tarsis. E a gente viu como Deus então interviu nesta situação toda, enviando aquela grande tempestade que ameaçava destruir aquele navio. E para salvar o navio, a tripulação, a pedido do próprio Jonas, o lançou no mar, esperando que ali tudo acabasse, Mas em vez de Jonas se afogar, o que acontece? Deus prepara aquele grande peixe que está ali naquele momento para engolir Jonas e mais tarde lançar Jonas em terra firme. Mas a gente estudou que na barriga desse grande peixe, Jonas reconheceu a necessidade da graça de Deus em sua vida. Essa mesma graça que ele havia se recusado a proclamar para a cidade de Nínive. Mas nós vimos ali como Jonas então se arrependeu da sua rebeldia, clamou ao Senhor ali no ventre daquele grande peixe, e então Deus responde a sua oração e ordena que este peixe lance Jonas ali em terra firme. E agora então Jonas é chamado pela segunda vez para o trabalho do Senhor, e isso então nos leva a pensar e descobrir muitas coisas a respeito da graça de Deus. Nessa segunda vez que Deus vai falar com Jonas, porque até aqui então Deus não tinha falado mais nada. Deus foi deixando Jonas seguir o seu caminho e foi trabalhando. Às vezes a gente fala: Deus não está fazendo nada. Deus está. Eu não estou ouvindo Deus, mas Ele está agindo. Até aqui Deus não havia falado mais nada. Mas o que Deus está falando agora para Jonas? É como se Deus estivesse falando assim: Jonas, vamos começar tudo de novo. Vamos esquecer o passado, vamos esquecer o que você fez e vamos agir como se nada tivesse acontecido. Ok? Palmer Robertson, ele diz assim: Deus esquece e jamais usa algo do passado contra você. Pense em como são maravilhosas as implicações deste fato para a sua vida. Deus simplesmente não fica ressentido com aqueles que se humilham e pedem seu perdão por meio de Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, queridos? Porque nós, como homens, vivendo no meio de homens, nós vemos que os homens têm um problema muito grande nesta área de perdoar e esquecer. Mas Deus não. Deus não tem problema com isso. Você pode ter problema para perdoar a si próprio.
Às vezes você não se conforma com as coisas que você faz e você fica carregando isso todo dia e se condenando todo dia. Você tem problema para perdoar e esquecer. Mas como eu disse e volto a dizer, Deus não tem esse tipo de problema. Quando nós olhamos para as pessoas, nós vemos que muitas pessoas, elas tentam usar, o erro dos outros para promover a si próprio, ela acusa as pessoas, e a gente vai ver muito isso nestes dias, de propaganda eleitoral, como as pessoas vão jogar a sujeira no ventilador para poder se levantar, usar o erro dos outros. Mas Deus é diferente dos homens. Esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, o Criador de todas as coisas, Ele simplesmente decidiu que, olhando para nós, através do precioso sangue de seu Filho Jesus Cristo, Ele se esquece de todos os nossos pecados. Hebreus 10:17 diz, Deus dizendo: eu não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas maldades. Como Ele faz isto? Porque Ele valoriza o precioso sangue de seu Filho Jesus. Para Ele, o sangue de Jesus é mais importante do que tudo. E assim, queridos, como Jonas recebeu uma segunda chance, todos nós, todo o povo de Deus, também recebe muitas vezes uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta. E como Jesus disse, quando Pedro disse: até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Ele falou: não, até 70 vezes 7. E então você pode ter certeza que Deus vai te dar mais de 70 vezes, mais de 70 chances. E isto, Jesus disse, num único dia. Deus não desistiu de você. O diabo pode te acusar e dizer que ele não quer mais saber, Deus não quer mais saber de você. A igreja pode virar as costas para você e te desprezar. Você mesmo pode se olhar no espelho e se desprezar. Mas Deus está pronto para te dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Nós vemos isso em todas as Escrituras. Abraão, num determinado momento, ele parou. Mas Deus chegou ali e falou: vamos, Abraão, levanta, vamos continuar, vamos em frente. Moisés atropelou o seu chamado, matou aquele egípcio, teve que fugir. Mas Deus foi lá, falou: vamos, Moisés, vamos retomar o chamado, vamos começar de novo. E talvez o exemplo mais clássico é de Pedro, na noite em que Jesus foi traído. E Jesus havia dito para Pedro: você vai me negar. E ele disse: não, Senhor. Mas ele negou. Mas Jesus manda o recado: chama Pedro. Eu tenho uma nova oportunidade para ele. Eu tenho uma nova chance para ele. Isso, queridos, devia nos servir de grande encorajamento, para jamais desistirmos, porque Deus está nos dando sempre uma nova oportunidade, apesar da nossa desobediência, apesar do nosso pecado. Nós podemos ter a certeza que, se nós nos voltarmos para Deus em arrependimento e em fé no precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, crendo nesta graça maravilhosa de Deus, então nós sempre vamos ter uma nova oportunidade.
E isso devia nos chamar a atenção também, queridos, para as nossas vidas aqui. Nós deveremos aprender a perdoar as pessoas. E não somente perdoar as pessoas, o que elas fazem contra nós, mas darmos a ela uma nova oportunidade. Porque muitas vezes a gente diz assim: eu perdoo, mas não quero mais saber dessa pessoa. Eu perdoo, mas ela lá e eu aqui. Deus não faz isso. Deus chama, vem. E ninguém, queridos, comete contra nós ofensas tão grandes como nós cometemos contra Deus. Mas Deus simplesmente olha para nós e diz: vamos começar de novo. A experiência aqui de Jonas é um sinal, é como uma parábola a respeito do perdão e da graça de Deus para todas as pessoas. A libertação que Jonas experimentou ali no ventre do grande peixe, não era simplesmente uma oportunidade para Jonas voltar à vida, para continuar a sua própria vida, o seu próprio caminho. Antes, a segunda chance que Deus estava dando aqui para Jonas também significava que Deus ainda continuava no seu propósito eterno de realizar o seu plano na vida de Jonas e através da vida de Jonas. Deus havia chamado Jonas para pregar em Nínive, e quando Deus restaura a vida de Jonas na sua presença, Deus está também restaurando o chamado de Jonas para o propósito eterno do Senhor, para servi-lo. E mais uma vez nós temos que ver que graça maravilhosa esta, que não somente perdoou Jonas toda a sua rebeldia, toda a sua fuga, toda a sua falta de oração, toda a sua falta de interesse por Deus, e Deus restaura não somente o seu favor para Jonas, mas Deus restaura também a sua posição, o seu cargo diante do Senhor. E a Bíblia diz que tudo isso também é para a glória da graça de Deus, que a salvação do Senhor vai além do perdão e abrange toda uma restauração completa. Há um hino que diz que o Senhor trouxe a nós uma grande salvação, mas também Ele trouxe uma completa redenção. Deus não age somente em determinadas áreas da nossa vida, Ele age por inteiro na nossa vida. Ele vem para restaurar completamente todo o nosso ser, tudo que envolve a nossa vida. Deus vem para restaurar tudo o que foi perdido. Às vezes a gente olha para a situação e fala: puxa, estraguei tudo. Talvez você tenha estragado, mas Deus vai consertar tudo. Não vai ficar nada sem a ação de Deus na sua vida. Esse Deus é maravilhoso. Ele vai restaurar tudo. Ele restaura todas as coisas. Uma restauração completa. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, ele perdeu o seu status de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a salvação em Cristo Jesus restaura tudo que foi perdido lá no jardim do Éden. Deus restaura todo o status que havia sido perdido. E por isso, queridos, Jesus disse que nós, os cristãos, seus filhos, somos filhos de Deus e também somos sal na terra, somos luzes neste mundo. E quando nós nos colocamos diante do Senhor, então a nossa vida deve testemunhar para o mundo a grandeza da sua glória, a grandeza da sua graça. E cada cristão que se volta para o Senhor, que procura o perdão, encontra também um novo propósito para a sua vida. O propósito que havia sido perdido por causa do pecado.
E é apenas, queridos, por causa dessa graça persistente de Deus, que cada um de nós estamos aqui hoje. Às vezes a gente pode dizer, eu relutei, eu passei por cima de muita coisa. Não, foi Deus que passou por cima de muita coisa e trouxe você até hoje aqui. Essa graça persistente de Deus, porque Deus está determinado a nos ter junto dele. Deus está determinado a nos tornar instrumentos frutíferos para a glória do seu santo nome, sem se preocupar com o custo que isto vai ter. Jesus disse lá em João capítulo 15, meu pai é o agricultor, e ele trabalha, ele vai podar, ele vai fazer tudo que for necessário, porque o pai é glorificado quando você produz muito fruto. Então, entenda isso, Deus jamais desiste da sua vida, Deus jamais desiste dos seus projetos para a sua vida. O que Deus determinou a fazer, Deus vai fazer. Amém, queridos? E quando Jonas volta então e recebe este novo chamado de Deus para pregar a Nínive, diz aqui o texto que ele vai imediatamente, mas Jonas vai chegar lá como uma testemunha viva da graça de Deus. Esta graça que ele estava agora experimentando, esta graça que ele conhecia na teoria, esta graça que ele conhecia a doutrina, mas agora ele está experimentando esta graça, e então ele pode chegar em Nínive como testemunha viva da graça do Senhor. E partindo deste ponto de vista, querido, nós vamos perceber que Deus permitiu toda a rebelião de Jonas para poder moldá-lo aos seus propósitos. Entenda isto, Deus permitiu toda a rebelião de Jonas para moldar Jonas aos propósitos eternos de Deus. Porém, como nós já temos dito, enfatizado neste livro de Jonas, Deus nunca é culpado pelo seu pecado. Deus nunca tenta você para o erro. A Bíblia é muito clara. Deus não pode ser tentado e Ele a ninguém tenta. Ok? Não vai dizer, eu pequei por causa do plano de Deus. Não! Você pecou porque você foi desobediente à palavra de Deus. Mas este Deus gracioso pegou aquela situação em que você se envolveu para moldar a sua vida. Foi isso que Deus fez aqui com Jonas. No seu plano soberano de graça, Deus usa a nossa tolice, Deus usa as circunstâncias do nosso pecado, Deus usa a nossa rebelião para alcançar os propósitos da sua graça. Por isso que quando Jonas recebe este segundo chamado para ir para Nínive, ele responde a este chamado como um homem transformado pela graça de Deus. Não é que Jonas disse assim, eu recusei na primeira vez e me dei mal, então eu vou obedecer. Não. O coração estava transformado pela graça soberana do Senhor em sua vida. Sinclair Ferguson, ele diz assim, a salvação de um pecador hebreu tem a intenção de produzir a salvação de muitos pecadores ninivitas. Então, queridos, quando nós vemos a mão disciplinadora de Deus na vida dos seus filhos, nós percebemos que a mão de Deus é guiada pelos seus propósitos eternos. Deus disciplina porque Ele tem um plano, ok? Deus não disciplina para dizer, você pecou, vai ser castigado. Não, você vai ser disciplinado para ser moldado aos propósitos de Deus. Existe aqui uma grande diferença de ser castigado pelo pecado e ser disciplinado para ser moldado
e transformado para ser semelhante a Jesus. Entenda isso, Deus nunca age como alguém que simplesmente quer castigar o pecado. Deus sempre age como alguém que está disciplinando para o melhor. Ok, queridos? Calvino dizia assim a respeito de Jonas: aprendemos como Deus cuida de nós e da nossa salvação ao corrigir a nossa perversão. Suas correções podem ser severas, mas sabemos que não há nada melhor para nós do que sermos humilhados sob a mão de Deus. E agora Jonas, após ser transformado pela graça disciplinadora do Senhor, ele está pronto para servir como um instrumento para realizar o propósito de Deus, pregando a palavra do Senhor lá em Nínive. Pregando, embora ainda não era o Evangelho, mas era o Evangelho da graça do Senhor. E nós podemos ver esta mudança na vida de Jonas, percebendo algumas verdades aqui. E a primeira verdade que nós vamos perceber é que agora Jonas conhecia a si mesmo. E que conhecimento Jonas teve de si próprio? Que ele era um pecador, que havia sido perdoado pela graça do Senhor. Porque como um israelita, ele achava que ele já era o bom. Como muitas vezes a gente acha, porque a gente é crente, a gente é o melhor. Não, a gente continua sendo pecadores. Perdoados pelo Senhor, lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E é esta a primeira lição que Jonas aprendeu, que ele era um pecador que havia sido perdoado pelo Senhor. Antes ele havia se recusado a pregar em Nínive, porque ele achava que pecadores da categoria dos ninivitas não mereciam a graça do Senhor. Mas de repente ele olha para si mesmo, olha para os ninivitas e diz: somos iguais. Às vezes você pode olhar para alguém e dizer: ele não merece ser salvo. Mas se você olhar para si mesmo, você vai dizer: ele merece, porque se ele não mereceu, eu também não mereço. Mas a grande verdade é que nem ele nem nós merecemos. Mas aprove a Deus nos salvar. Simplesmente isto, aprove a Deus nos salvar. Não há mérito nenhum em nossas vidas. E Jonas recebeu esta lição ali no mar, ali no ventre daquele grande peixe. Alguém disse assim: como homem pecaminoso, cujo pecado havia sido perdoado, Jonas não teve como não aceitar a mão do Senhor e a sua missão atribuída a ele, em um espírito de reverência e sentimento de obrigação em gratidão, submissão e obediência. Jonas não estava apenas preparado, mas estava ansioso para se envolver no serviço do seu mestre. Transformação. É isso que todos nós precisamos, transformação. E por que Jonas agora estava mais preparado para a sua missão do que quando ele se reconheceu como um pecador perdoado? E a resposta está aqui nesse segundo chamado, né? No primeiro chamado que Deus fez a Jonas, lá no capítulo 1, diz assim que o Senhor chamou Jonas para ir e pregar. Presta atenção, é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Deus disse: vai e prega contra a cidade de Nínive, porque os seus pecados subiu até mim. Mas nesse segundo chamado, ocorre essa pequena diferença muito significativa, quando Deus fala para Jonas ir para a cidade de Nínive e proclamar a mensagem do Senhor. Percebe?
Primeiro Deus fala, vai e proclama contra. Agora Deus fala, vai e prega a mensagem que eu estou dando para você. E qual era essa mensagem, queridos? Era a mensagem que Jonas acabava de experimentar, a graça perdoadora do Senhor. É interessante, queridos, porque nos dois chamados, Jonas iria para o mesmo lugar para fazer a mesma coisa, mas Deus queria que Jonas fosse agora com uma postura diferente, de quem conhece e quer compartilhar a graça do Senhor. E então, Jonas deveria começar com a sua mensagem de julgamento, sim, denunciando o pecado do povo, mas mostrando a possibilidade de perdão, de restauração, de bênção, depois da palavra da condenação. Jonas deveria assim buscar sinceramente o arrependimento do povo de Nínive, para que eles pudessem obter o perdão. E para isso, ele precisava ver a si próprio como um pecador perdoado, para chegar e proclamar a mensagem do Evangelho, como que se Jonas tivesse chegado ali em Nínive dizendo, olhe para mim, eu sou um pecador como vocês, eu fugi da presença de Deus, eu me rebelei contra Deus, mas Deus me perdoou, e é isso que eu venho trazer para vocês. Uma mensagem sim, mostrando os seus erros, mostrando os seus pecados, mas para dizer, Deus está pronto para perdoar. Deus quer restaurar vocês da mesma forma que Ele restaurou a minha vida. Deus está pronto para perdoar os fujãos. Deus está pronto para perdoar os rebeldes. Deus está pronto para perdoar os desobedientes. Entende isso, queridos? Deus quer que todos nós aprendamos esta lição. E essa foi uma das razões pelas quais Deus permitiu, e hoje permite, que o seu povo caia no pecado. Porque agora Jonas havia sido transformado em uma mensagem de esperança para todas as pessoas. Como um pecador perdoado, sua mensagem devia ter um tom muito alto naquela cidade, contando para as pessoas por meio da sua própria atitude para com elas. Chegando ali com amor por aquele povo, para anunciar o perdão que Deus estava oferecendo gratuitamente para aquele povo, que nem conhecia a Deus, assim como nós não conhecíamos a Deus. Mas Deus veio a nós com esta mensagem de amor e perdão, fruto da sua graça maravilhosa através de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus nos chama para o arrependimento, queridos, nós então estamos prontos para servi-lo com alegria e louvor da sua graça maravilhosa. Foi isto que John Newton cantou certa vez. John Newton, ele era um miserável, mas a graça de Deus o alcançou e ele fez a seguinte canção. Eu vou ler aqui só o comecinho da sua canção, que é muito conhecida, Amazing Grace, que diz: graça maravilhosa, com doce canção, que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora posso ver. Maravilhosa graça. E se essa canção, queridos, estiver em nossos corações, então nós vamos ser muito úteis para pregarmos o Evangelho neste mundo que está em trevas. E diante de tudo isto, você consegue entender toda a situação que envolveu o chamado de Jonas. Deus deixou Jonas fugir.
Só que Deus foi seguindo Jonas. E a cada passo de Jonas, Deus tinha uma ação. Lembra uma vez eu disse, é como num jogo de xadrez. Você move uma peça, Deus move outra. Você move uma peça, Deus move outra. E vai chegar no momento em que Ele vai dar o checkmate. Ou você se rende, ou você se rende. Porque Ele não vai desistir. Você pode se rebelar o quanto você quiser, mas um dia você vai dizer: sim, Senhor. Se a gente for esperto, a gente fala rapidinho, porque Deus vai disciplinar. A cada atitude sua existe uma ação disciplinadora de Deus. Ok? Então Deus deixou Jonas fugir, mas estava trabalhando. E Deus estava, através disso, antecipando, através de Jonas, o gracioso ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tanto Jonas quanto o Senhor Jesus desceram até o mais profundo abismo. E por 3 dias eles estiveram presos pela morte. Mas chegou aquele dia em que Deus falou, e então as sepulturas tiveram que se abrir. E quando essa sepultura se abriu, tanto Jonas como o Senhor Jesus se levantou, levando a ordem da proclamação da palavra de Deus para o mundo inteiro. É isso que nós vemos lá em Lucas, capítulo 24, versos 46 e 47. Jesus dizendo: está escrito que o Cristo sofreria e ao 3º dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados para todas as nações. E esta proclamação deve ser sempre feita no poder da obediência ao Espírito Santo de Deus, falando exatamente as palavras que o Senhor nos manda falar. E voltando aqui para Jonas, a gente percebe então que essa mudança na vida de Jonas se reflete imediatamente em sua resposta ao novo chamado de Deus. Que na primeira vez que Deus chama Jonas para ir para Nínive, ele foge. Mas desta vez o texto diz: Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. O que nós notamos é que a gratidão pela graça que se manifestou na sua vida, se manifesta em obediência. O louvor que você deve realmente oferecer para Deus não são palavras bonitas, mas sim obediência total ao plano e propósito de Deus para a sua vida. Alguém disse assim: assim, a verdadeira aceitação do verdadeiro perdão preenche a alma no mesmo instante com submissão reverencial, provocando uma promessa e um voto, sim, um desejo ansioso e um compromisso leal de obedecer. E nós podemos dizer que o perdão alimenta o zelo do povo de Deus para servir a Deus. E nós vemos Isaías sendo um outro exemplo disso. Deus chama Isaías para ser um profeta, e ele começa dizendo: ai deste, ai daquele, ai deste, ai daquele. E de repente Deus mostra toda a sua santidade para Isaías. E Isaías então muda, né? Ai daquele para dizer: ai de mim, porque eu sou um homem pecador. E quando ele reconhece o seu pecado, então ele é tocado por aquela brasa tirada do altar, que a gente pode chamar de uma brasa expiatória. E então Isaías exclama para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nós vamos experimentar esta mesma paixão para proclamarmos o Evangelho, quando reconhecermos
a verdade sobre nossas vidas, que somos pecadores, mas pecadores perdoados, porque recebemos a graça perdoadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós, olhando para Jonas, percebemos ainda que Jonas foi transformado de uma outra forma que determinou a sua resposta para o chamado renovado de Deus. Como nós estudamos, até estar no ventre do grande peixe, Jonas não havia feito uma oração sequer. Parece alguns de nós, né? Só ora quando a coisa realmente aperta. Mas Jonas havia orado e ouviu a resposta de Deus. E então, agora Jonas sabia o que significava depender totalmente da resposta de Deus à sua oração. Jonas sabia que ele estava em terra firme agora. Não porque ele sabia nadar, não porque ele lutou com aquele grande peixe, mas porque Deus respondeu a sua oração. E agora Jonas sabia que podia depender totalmente da graça de Deus em resposta à sua oração. Então Jonas descobriu que o Senhor é fiel a todos aqueles que clamam a Ele em fé. Pode parecer fácil para nós o fato de Jonas sair do ventre daquele grande peixe e ir imediatamente para Nínive para pregar o Evangelho. E a gente nem sabe o que realmente significou para Jonas esta tarefa. Jonas estava prestes a fazer uma longa e perigosa viagem para o centro do império mais violento daquela época. O próprio Deus descreveu a cidade de Nínive como uma grande cidade que a sua maldade subiu perante o Senhor. Jonas, sozinho, sem espada, sem escudo, humanamente falando, totalmente desprotegido, estava prestes a entrar numa cidade cujos habitantes eram perversos e violentos, e ele tinha a missão de chegar lá ameaçando aquele povo, dizendo: olha, daqui 40 dias Deus vai destruir essa cidade, vocês estão perdidos. Era como se ele estivesse realmente entrando na cova dos leões. Talvez fosse mais fácil entrar na cova dos leões do que entrar na cidade de Nínive. E ele sabia, queridos, que para isso, nada além de uma confiança total na presença, na fidelidade, no poder e na proteção de Deus para ajudá-lo a cumprir com este chamado, para ajudá-lo a atravessar essa situação com tranquilidade e coragem que somente um embaixador do Senhor Jesus Cristo pode ter. E foi então por causa desta graça que estava sobre sua vida que Jonas obedeceu ao Senhor, uma graça que ele conheceu através da oração. Quando ele estava ali no ventre daquele grande peixe, numa situação totalmente deprimente. Às vezes a gente se encontra em certas situações e a gente fica só lamentando, chorando, lastimando, quando Deus está nos dando a oportunidade de ter um encontro com a sua graça maravilhosa. Os momentos difíceis não vêm para destruir você, para você chorar e dizer: ah, o diabo está me destruindo. Não, o diabo não destrói nada. Ele não pode nem chegar perto de você se Deus não permitir.
É Deus te dando a oportunidade de se encontrar com a maravilhosa graça do Senhor na sua vida. E então foi por esta graça que Jonas obedeceu, porque ele conheceu a graça do Senhor nesta oração desesperada na barriga deste grande peixe. E quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que a experiência dos servos mais ousados e usados por Deus foi esta. Gordon Kidd, ele diz assim: a experiência da oração, juntamente com as respostas a essa oração, constitui o incentivo mais profundo para um compromisso aprofundado com o Senhor. Eu falei que muitos servos de Deus, os mais usados e ousados, foram os que experimentaram a graça de Deus através da oração. E um exemplo disto é Hudson Taylor, que foi para a China para fundar ali uma missão para salvar centenas de milhares de chineses. E a história mostra que Hudson Taylor, no início da sua vida cristã, na sua caminhada cristã, ele resolveu colocar tudo em oração como uma prova da fidelidade de Deus. E ele orou por tudo, pelos mínimos detalhes da sua vida, ele começou a orar. E diz a história que ele foi até meio imprudente nisso, porque certa vez o patrão dele esqueceu de pagar. E ele não falou nada, ele ficou quieto e foi orar. Mais tarde ele reconheceu que foi um erro, ele devia ter chegado para o patrão simplesmente dizer: o senhor esqueceu do meu pagamento, não era problema nenhum ele fazer isto. Mas a verdade é que o patrão se lembrou que tinha esquecido e pagou. E então ele diz que até na sua imaturidade de colocar essas coisas diante do Senhor, ele aprendeu que ele podia orar e ele seria realmente ouvido por Deus. E isto marcou todo o seu ministério. E diz a história que, acreditando que Deus o havia chamado para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para o interior da China, ele enfrentou uma tremenda oposição da igreja. Não é do mundo não, da igreja. Um pastor chegou para ele e disse assim: como você espera chegar na China, num lugar tão distante, sem dinheiro nenhum? E ele não sabia como responder. E então ele diz: parecia provável que eu precisaria fazer como os 12 e os 70 haviam feito na Judéia, indo sem carteira ou letra de câmbio, dependendo daquele que me havia enviado para a satisfação das minhas necessidades. E incapaz de encontrar uma sociedade missionária para apoiá-lo, Hudson Taylor chegou à conclusão: então Deus, e somente Deus, é a minha esperança, e não preciso de outra. E a história conta como Hudson Taylor foi para a China, fundou ali a missão, uma grande sociedade missionária que alcançou milhões de pessoas com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Era um homem de visão? Sim, era um homem de visão, mas acima de tudo, um homem que havia experimentado a fidelidade de Deus nas suas orações. O filho dele, Holder Taylor, falou sobre o seu pai. Ele disse o seguinte: durante 40 anos, o sol não se levantou sobre a China sem que Deus encontrasse Hudson Taylor de joelhos. Não existe gente especial, existe gente que ora. Existe gente que crê na graça e que aprendeu a depender da graça. Como Taylor disse: então Deus, e somente Deus, é a minha esperança, e não preciso de outra.
Mais uma vez, olhando aqui para Jonas, um outro aspecto da obediência de Jonas ao Senhor, que nós precisamos observar aqui com cuidado, com atenção, é que todos os chamados para ensinar o Evangelho e pregar a palavra do Senhor devem ter. Nós vemos aqui que o texto de Jonas foi imediatamente para Nínive segundo a palavra do Senhor. Em outras palavras, sua obediência era definida por sua fidelidade à ordem da palavra de Deus. A mensagem que Jonas pregou em Nínive era a mensagem que Deus havia dado para ele. E o mesmo vale para nós, queridos. Se nós vamos proclamar a mensagem de Deus, a gente não tem que inventar nada. A gente tem que simplesmente declarar a palavra de Deus. A gente não tem que fazer o que estão dizendo hoje que a gente tem que fazer, adequar a palavra de Deus para os tempos de hoje. Que em outras palavras significa adequar a palavra de Deus aos caprichos da humanidade. Não, a gente não tem que adequar nada. A palavra de Deus é o que é. Imutável palavra de Deus, que não precisa da nossa interpretação para esta época, que não precisa ser reeditada. É a palavra de Deus, que o próprio Deus diz que céus e terras passarão, mas as suas palavras não. Patrick Williams, ele disse assim: a tarefa e o privilégio do pregador é declarar de forma mais clara e poderosa possível, segundo a capacitação de Deus, a verdadeira palavra revelada na Bíblia. J.I. Packer disse o seguinte, que o servo fiel de Deus deve ter o cuidado de deixar claro que aquilo que ele tem a oferecer não é a ideia dele, mas a mensagem de Deus, do livro de Deus, permitindo que o texto fale por meio dele. E é exatamente isto que nós lemos lá em João capítulo 3, verso 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição. E o que Jonas fez, queridos, nós vamos estudar detalhadamente sobre isto, mas ele chegou lá dizendo: vocês são pecadores, vocês têm ofendido a Deus com as suas vidas, mas há uma esperança. Jonas não chegou lá dizendo: oh, queridos, vocês são o coração de Deus. Não. Alguém disse que antes de ser uma boa notícia, o Evangelho é uma péssima notícia. Porque ele chega dizendo: você é um pecador destinado ao inferno. Mas tem uma solução: Jesus Cristo. Não tem que ser agradável, não. Tem que falar exatamente o que Deus manda falar. Ok, queridos? Mas eu preciso correr aqui porque existe ainda um outro aspecto que nós precisamos ver aqui nessa relação com a graça de Deus que havia transformado a vida de Jonas. É que por meio das provações causadas pelo seu próprio pecado, ele era um homem que conhecera a aflição e encontrara a bênção de Deus. Como eu já disse, nós nunca devemos achar que a repreensão, a disciplina de Deus é algo agradável, porque não é. Mas nós podemos ter a certeza de que as aflições que Jonas experimentou, principalmente ali na barriga do grande peixe, que realmente foram enormes, Deus usou essas aflições para abençoar a vida de Jonas. Hugh Martin, ele diz assim: antes de sofrer suas aflições, ele se desviou, mas agora ele cumprirá a palavra de Deus.
repreendido e submisso, de espírito meigo e tranquilo, convencido de que nenhum artifício do homem pode enfrentar a forte mão do Altíssimo. Ele retorna com uma disposição de oferecer obediência implícita e incondicional a tudo que o oráculo divino lhe falasse. Como o salmista real, ele pôde dizer: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. E realmente, queridos, para nós muitas vezes é uma surpresa perceber que até mesmo a fuga de Jonas havia seguido em linha reta, em direção ao objetivo de Deus desde o começo. Como eu disse, Deus não levou Jonas ao pecado. Mas vamos pensar, se Jonas tivesse ido na primeira vez que Deus o chamou, ele tivesse ido para Nínive, qual teria sido o resultado? Se tivesse algum, seria bem pouco, porque Jonas não estava preparado para evangelizar aquela grande cidade. Ele não tinha compreensão real daquele povo, e ele nem possuía simpatia por aquele povo. Provavelmente Jonas tinha preferido morrer do que orar por aquele povo e dizer: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E então Jonas precisava ser quebrado, ele precisava ser derretido como ouro, e então ser moldado e preenchido com o amor de Deus pelos perdidos, antes que ele pudesse ser realmente útil para essa tarefa. Como eu disse outro dia, lá na eternidade, Deus sabia tudo que Jonas ia fazer, e por isso Deus foi preparando tudo isto. A grande verdade, queridos, é que Jonas podia ter sido transformado, moldado por Deus, sem a desobediência, sem ter fugido do Senhor. Ele poderia ter sido moldado pelo poder do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Que é isto que nós vemos lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, que por causa das misericórdias de Deus vos apresenteis a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando nós nos recusamos a nos colocar no altar, quando nós nos recusamos a ficar debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, então nós temos que ser transformados pelas aflições. Jonas podia ter sido transformado de outra maneira, mas já que ele não quis a maneira de Deus, Deus usou a maneira dele para transformar Jonas. Então, queridos, a gente chega aqui à conclusão que, por mais misterioso que pareça, Deus usou o resultado da desobediência de Jonas para equipá-lo para o serviço do Senhor. Deus já havia levado tudo em conta, Ele sabia o que Jonas faria. E volta a dizer, não que Deus quisesse isto para a vida de Jonas. Deus não estava esperando, a hora que ele errar, eu uso o erro dele. Não, Deus não estava esperando por isto. Mas Deus sabia que ele ia fazer isto. E então Deus ia empregar as consequências de todo o pecado de Jonas para a glória do próprio Deus. Lembrando que diz Romanos capítulo 8, versos 28 ao 30. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Então nós entendemos, queridos, que os desvios aqui, as consequências das provações pelas quais Jonas passou, até mesmo o seu pecado, foi usado para moldar Jonas para um propósito eterno, preparando Jonas e preparando a cada um de nós, né? Porque Deus faz conosco a mesma coisa que Ele fez com Jonas, preparando-nos para, por meio de uma consciência maior do nosso pecado, por meio de uma experiência intensa de oração respondida, e por meio de profundas aflições que concluem com a bênção do Senhor em nossas vidas, e isso Deus usa para o bem do Evangelho no mundo. Agora, cabe aqui uma advertência. Deus não agiu em relação a Jonas como se tratasse a desobediência e o pecado de Jonas como algo sem importância. Nós seríamos tolos se nós pensássemos que o que Deus falou e fez aqui se tratasse, de algo irrelevante. Isso seria muito leviano de nossa parte, porque a Bíblia diz que mesmo sabendo, isso está lá em Romanos capítulo 5, no finalzinho, diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é uma grande verdade, e é o que aconteceu na vida de Jonas. Onde ele abundou em pecado, a graça superabundou. Mas, quando a gente chega no capítulo 6, versos 1 e 2 de Romanos, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Na primeira carta de João, capítulo 3, versos 6 ao 10, diz assim: todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama o seu irmão. E ainda em Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27, diz assim: se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Fica claro isso? Não é porque Deus usou o erro de Jonas, o pecado de Jonas, que a gente vai dizer: vamos pecar e assim vamos ficar mais preparados para servir a Deus. A Bíblia é clara: se você fizer isso intencionalmente, habitualmente, você tem um grande problema. Ok? Mas por fim, queridos, Jonas chega então à grande cidade de Nínive para pregar, e começa a dizer: Nínive será destruída daqui 40 dias. O efeito da experiência de Jonas e a mudança causada pela graça de Deus em sua vida foram além de uma mera obediência. Mas Jonas agora era um homem ousado, ele tinha uma sagrada ousadia para realizar a obra de Deus. Como eu disse, a gente não consegue entender realmente o que isso significou para Jonas, mas você pode pensar um pouquinho e tentar entender. Imagina você vai para o centro de São Paulo,
Primeiro você vai lá na Avenida Paulista, né? Os empresários, o grande centro econômico, e começa a dizer: daqui 40 dias vocês serão destruídos se vocês não se arrependerem dos seus pecados. Aí você sai da Avenida Paulista e vai lá para Cracolândia e diz assim: vocês serão destruídos se vocês não se arrependerem. E aí a gente pode pensar, aí você vai lá para um grande parque, né? Não vou fazer propaganda de nenhum, mas você vai para um grande parque, aquele povo tudo lá se divertindo, e vocês, todos vocês serão destruídos se não se arrependerem dos seus pecados. Imagina o que vai acontecer com você. Você tem coragem de fazer isso? Deus já mandou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o evangelho é justamente isso: vocês serão destruídos se não se arrependerem dos seus pecados. Não vem com essa se Deus mandar, não. Deus já mandou. Mas como eu estava dizendo, Jonas agora tinha uma santa e sagrada ousadia. E por isso ele atravessou aquela cidade pregando o evangelho do Senhor. Porque ele havia conhecido a realidade do poder de Deus. Ele havia conhecido a determinação dos propósitos de Deus. Ele havia sofrido sobre a mão de Deus uma grande aflição e experimentado a bênção da graça do Senhor. Calvino diz assim: agora a grandeza da cidade já não o impressiona mais, antes segue resolutamente para onde o Senhor o guia. Vemos então que a fé, quando ela cresce em nosso coração, supera todos os obstáculos e despreza toda a grandeza do mundo. O que nós precisamos entender, queridos: Jesus veio no poder de sua morte e ressurreição para nos encontrar. E se nós cremos nessa graça maravilhosa de Deus, que vem e restaura completamente a nossa vida, que vem e transforma completamente a nossa vida, então nós podemos ser usados por Deus para levarmos a mensagem do Senhor para o mundo inteiro, até os confins da terra. Porque podemos ter a certeza que seremos um ramo frutífero e o Pai será glorificado. Só precisamos obedecer. Após conhecermos a maravilhosa graça que está derramada sobre nós. Amém? Amém, queridos. Curve a sua cabeça por alguns instantes. Fale com o Senhor. Você não precisa ir pelo mesmo caminho de Jonas. Você pode ir pelo mesmo caminho de Jesus, que à sombra do Calvário disse: o que direi, pois? Pai, me tira desta situação, se foi exatamente para isto que eu vim. E ali no Getsemane, ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Foi o que ele ensinou e foi o que ele fez. Quando os discípulos pediram que ele ensinasse a orar, ele disse: quando vocês orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. O salmista nos mostra o caminho: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Existem dois caminhos, o de Jonas e o de Jesus. Os dois vão nos levar para o mesmo lugar. Submissão completa ao propósito do Pai. Que o Senhor nos ajude.